Olá, boa tarde. A hipocondria é uma crença infundada de que sintomas físicos são sinais de uma doença grave, mesmo quando não há evidências médicas. Muitas vezes é encarada como algo engraçado, divertido, mas é um problema sério que prejudica a vida de muitas vezes, às vezes até de toda a família. Para conversar com a gente sobre esse assunto aqui no estúdio, o clínico geral e infectologista Paulo Ozon. Muito obrigada, doutor, por participar desse programa com a gente. O que é que caracteriza um hipocondríaco? Bom, o hipocondríaco é aquele que ele tem, vamos dizer assim, a gente simplifica chamando mania de doença, né? É uma pessoa que ela tem uma tendência a exagerar os sintomas que tem. Por exemplo, sente uma dor de cabeça, ao invés de imaginar que essa dor de cabeça pode ser tensional, ou que essa dor de cabeça pode ser um resfriado, ou qualquer coisa do tipo, já pensa logo num tumor, né? Pensa logo no pior. A tendência é essa, né? Uhum. E o que a gente acaba observando, que hoje, com o acesso muito fácil que existe, né, na internet, né? A divulgação que se fala muito a respeito de doenças, né? A sensação que eu tenho é que o número de hipocondríacos está aumentando, porque as pessoas... E a cultura familiar também é uma coisa que influencia muito. Na hora que você tem uma família que valoriza muito os sintomas da criança desde pequenininho, né? Qualquer coisinha já tem que ir no médico, tem que procurar serviço médico, isso acaba valorizando demais a doença, né? Aliás, eu acho que nós vivemos uma sociedade hoje, né, no mundo ocidental, que valoriza demais a doença. E eu acho que isso acaba criando muita fantasia na cabeça das pessoas. Aquela criança que é muito mimada pela mãe quando está doente, começa, às vezes, até a enxergar uma vantagem de estar doente. Sem dúvida. Tem muitas crianças que elas são valorizadas através do momento que elas estão doentes, né? Na hora que está doente, é que ela recebe uma atenção maior, recebe mais afeto, né? Isso acaba criando uma necessidade dela ter algum problema para poder receber afeto. E como é que o paciente chegar no teu consultório, é difícil descobrir que ele é um hipocondríaco, que ele não tem nada? Vamos dizer assim, o paciente refere para você um sintoma. É claro que você, quando fala de uma dor de cabeça, você tem outros sintomas, vários, que você vai perguntando, né? E depois examina o paciente para checar aquela dor de cabeça, o que é mais provável a causa dela, né? Mas, na medida que você conhece o paciente, já atendeu ele outras vezes, você começa já a saber valorizar mais o sintoma que ele tem, né? Quem tem, por exemplo, assim, essa tendência a exagerar em termos assim, de imaginar que é uma coisa muito grave, né? Você já mais ou menos conhece. Eu tenho alguns pacientes no consultório que são hipocondríacos. Eles chegam com sintomas e já chegam com diagnóstico para você? Já chega com diagnóstico. Não, geralmente, né, principalmente hoje, através da internet, o acesso fácil que você tem informação, elas já chegam já com o diagnóstico feito, né? Aquele doutor Google, né, que a gente fala, que a pessoa vai, coloca o sintoma ali, vem uma infinidade de coisas e a gente não tem o discernimento, o conhecimento, nem a cultura para poder descobrir o que tem, né? Então é muito comum o paciente já chegar no consultório, não diz que ele está com uma dor de cabeça, eu acho que eu estou com um tumor na cabeça, por exemplo, eu acho que eu estou com câncer no fígado, né? Porque ele viu um caso, ele leu alguma coisa, os sintomas são parecidos, só que ele não sabe que aqueles sintomas também são comuns a outras dezenas de doenças. E daí você vai investigar o primeiro sintoma, e quando o hipocondríaco descobre que ele não está com câncer no fígado, que ele tem só, sei lá, uma indisposição qualquer? Olha, nem sempre isso deixa ele aliviado, porque ele sempre vai procurar, que tem alguns casos que mesmo com exames você não consegue fazer o diagnóstico. Eu vou te dar um exemplo que eu tive algum tempo atrás, mais de 10 anos atrás. Era um paciente que era hipocondríaco, já era paciente meu há algum tempo, né? E ele foi fazer um exame médico no clube e o médico que o atendeu, ele achava que o médico era homossexual e que poderia ter AIDS, né? Então ele passou assim durante uns 3 anos, que ele fazia a cada 6 meses, né, mesmo contrário ao que eu pedia para ele não fazer o exame para HIV, ele fazia. Mesmo sofria, sabendo que a forma de contágio não era esse, não era o contágio. Nem sabia se o colega apresentava ou não HIV, né? Mas é um sofrimento terrível, um sofrimento atroz. Ele fez acho que uns 6 ou mais exames para HIV em períodos diferentes, né? E dava negativo, ele falava, mas eu posso ter. Entendeu? Então, às vezes, mesmo você provando por A mais B mais C que a pessoa não tem aquela doença, ela quer ir lá na exceção para provar que o médico está errado. Vai para a exceção. Ela fala assim, não, mas escuta, tem uma porcentagem de 0,5% que tem esse exame normal, mas que tem a doença, entendeu? Aí fala, tem que jogar pelo comum, não pelo... E daí como lidar com um paciente desse, doutor? Pois é, esses pacientes geralmente sofrem muito, né?
O que é comum quando você faz um bom vínculo, né? Você como médico faz um bom vínculo com o paciente, você acaba melhorando um pouco essa hipocondria dele, né? Mas se cair num médico que gosta de doença, a coisa fica complicada. O médico hipocondríaco e o paciente hipocondríaco não é uma boa combinação. Ou o médico que valoriza demais a doença, né? Isso é muito comum hoje em dia. Né? E quando, por exemplo, tem alguma série na TV, alguma doença que aparece na novela, algum documentário, alguma coisa que no momento está sendo visto por muitas pessoas, isso acaba influenciando a população? Sem dúvida. Um exemplo recente é sobre câncer de mama, né? Os hospitais públicos lotaram de mulheres que achavam que estava câncer de mama. Porque houve recentemente uma série do Dr. Drauzio Varela sobre o assunto. Sobre isso. Então, acho que a gente precisa analisar melhor como é que você deve fazer isso, né? Quando vai fazer uma série dessa. Eu acho que é importante você divulgar a informação, mas com crítica, né? E a pessoa precisa entender. Se bem que, na medida que você tem uma população que tem uma cultura, às vezes, que não é muito favorável a isso, é complicado. Então, mas isso não seria uma coisa boa? Por exemplo, todo mundo ir procurando ver se tem câncer de mama? Não é boa, sabe por quê, Rita? Porque, de repente, você tem um serviço de saúde que tem uma logística para atender um certo número de pacientes, de repente tem uma enchente de pacientes, entendeu? Isso atrapalha completamente o atendimento, entendeu? E, na verdade, assim, sabe, eu acho que é interessante dizer assim, olha, a frequência do câncer de mama na população é X ou é Y, entendeu? E algumas outras coisas. Na hora que você tiver um tumorzinho no seio, mas ele é doloroso, provavelmente não é. Essas informações faltam. Na hora que você faz uma divulgação assim, sem muito critério, eu acho que isso é muito, muito ruim. Eu vou aproveitar e a gente vai conversar agora por Skype com uma hipocondríaca declarada, assumidíssima, que é a Beth Giacomini. Ela vai conversar com a gente por Skype. E ela é autora, é publicitária, e ela é autora de um livro que se chama O Diário de uma Hipocondríaca. Beth, você está acompanhando o programa aqui com a gente? Você se identificou com alguma coisa que o Dr. Paulo falou? Boa tarde, Rita. Boa tarde, Dr. Paulo. Sim, eu estava acompanhando, estava atenta ao que o Dr. Paulo estava falando e já estava rindo aqui sozinha, porque aqui eu estou com a capa do livro, não sei se vocês conseguem observar, só para mostrar. E eu estava rindo porque é exatamente o que ele estava dizendo, assim. É sempre uma busca de um novo sintoma, aquele já domina, já conhece, então ele já não te amedronta e tu parte para outro, tu é atacada por um outro sintoma, assim, porque ele é novo. Então sempre é num trabalho do medo, parece que a hipocondria tem essa necessidade de ter um medo sempre cutucado, assim. Então é bem interessante o que o doutor estava falando. E eu faço um contraponto porque ele tem todo o conhecimento para esclarecer o que acontece. E a minha ideia de fazer o Diário da Hipocondríaca era dar os bastidores dessa doença, né? Criar uma personagem que reunisse todos esses sintomas que o Dr. Paulo estava comentando, essas situações que a hipocondríaca vive, o dia a dia dela, que é cheio de angústias, é cheio de pavores, e ela se equilibrar nisso, né? Então, daí que surgiu a ideia, dar para que os hipocondríacos sejam assim um pouco mais compreendidos, eles se sintam acompanhados, com um personagem que vai também mostrando que todo mundo sofre isso e que precisa do médico, embora no livro ela resista ao médico, né, que faz parte do processo. E é uma ideia de contribuir, assim, para ver se alivia um pouco essa coisa tão sofrida, essa angústia, esse medo que acompanha o hipocondríaco. Não sei se o doutor concorda com isso. Ô, Beth, como você descobriu que você era hipocondríaca? Você sabia desde sempre? Ou em algum momento alguém te falou, Beth, você está estressada demais, você está inventando sintomas, você não tem isso. Como é que foi essa descoberta da tua hipocondria? Na verdade, assim, eu acho que todo mundo é um pouco hipocondríaco, assim, né? Quando eu me dei conta, assim, que na minha estatística, de cada 2 pessoas, uma era hipocondríaca, eu comecei a desconfiar que eu também fosse. E aí comecei a entender algumas coisinhas, assim, banais, como até o doutor trouxe, assim, com muita felicidade, assim, esses detalhes mínimos, assim, tipo, fechei a porta,
volto e fecho de novo, verifico, ou se não verifico, eu ficava angustiada. Então, nesses detalhezinhos tu começa a entender, né? Mas para te responder foi isso. Quando a minha estatística revelou essa grande possibilidade de eu ser hipocondríaca. Então, aí eu fui atrás, fui pesquisar, fui conversar com pessoas que são hipocondríacas, né? Então eu também me enquadro, assim, porque a minha estatística é assombrosa. Ô, Beth, que doenças você acreditava que tinha e que não tinha? Ataque cardíaco. Eu sofria todos os dias de ataque cardíaco. Assim. Eu sempre estava infartando, né? Então, e não é para menos que a minha personagem é uma controladora de tráfego aéreo. Eu fui buscar uma atividade assim bem para ilustrar perfeitamente assim, essa pressão, essa angústia, né? Então tem a ver talvez no meu inconsciente com o fato de eu infartar todos os dias. Que outras doenças você lembra de achar que tinha e não tinha? Todas possíveis e imagináveis, assim. Tu imagina a ameaça mais horrível é a que eu tenho, né? Já achou que tinha câncer? Alguma vez? Sempre. Algumas vezes. Sempre. Eu já tive vários, assim, se fosse pela minha... Cânceres imaginários, né? Todos imaginários, daí não era naquele, investigava, não era naquele lugar, mas então é em tal órgão, então, você entende? Tem sempre uma suspeita de que algo gravíssimo está acontecendo contigo. Eu queria perguntar. O doutor Paulo quer fazer uma pergunta para você. Eu queria perguntar exatamente isso, né? Se o ambiente familiar onde você foi criado, se a informação que vem pela televisão, ou que você lê, ou que você procura na internet, se isso tem se isso aumenta muito a tua hipocondria. Olha, é bem complicado, assim, eu não tenho muito claro para mim, assim, né? Eu sempre me lembro de ser uma criança nervosa, isso eu lembro, assim, pai e mãe comentavam, assim, que eu, né, muito sensível, tá? Essa palavra eu escuto muito, assim, de ser muito sensível. 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 Isso, e talvez essa palavra fosse para traduzir esse estado emocional, digamos, excitado, nervoso, né, de infância, assim. Mas é basicamente isso que eu lembro. Mas a hipocondrícia, assim como eu chamo no livro, né, hipocondrícia, ela se tornou consciente... Como eu já havia dito antes, assim, na minha vida adulta, né? E eu acho que por questões de trabalho e pressão de trabalho, isso foi surgindo aos poucos, assim. Eu comecei a me dar conta, assim, que estava meio exagerado, assim, aquela preocupação, né, com esse detalhe da porta. A porta está chaveada, né? Ou também, assim, muita preocupação com coisas que infectam, assim, bactérias, vírus e bactérias, né? Era uma preocupação constante. Uma coisa meio compulsiva, parece até uma coisa meio de transtorno obsessivo compulsivo de toque, né? Claro, de trancar portas. Teve algum diagnóstico de toque também, Beth? Não expressado, assim, explicitamente. Talvez os médicos com pena de mim, assim, para dizer mais um sintoma. e eu seja poupada disso, né? Mas assim, então não está explicitado, mas provavelmente sim, né? Tudo que se repete, né, doutor Paulo, tudo que se mostra, assim, um comportamento tão repetitivo está enunciado, com certeza. Ô, Beth, você costuma ser aquela pessoa, eu falo isso porque em redação, quando a gente trabalha, a gente sempre sabe para quem pedir um remedinho. Vamos lá, no fulano, na ciclana, que ele sempre tem remédio. Você é dessa pessoa que leva aquela necessaire que tem todos os lançamentos da indústria farmacêutica? Não, eu acho que eu sou uma hipocondria um pouco controlada, um pouco com consciência do ridículo, assim, entende? E daí... eu não perco a noção do ridículo, então eu tento levar só os remédios mais estratégicos, assim, aquela coisa mais emergencial, uma coisinha para dor de cabeça, uma coisinha para... Mas esses comuns, assim, para uma perturbação gastro, assim, então são esses que andam comigo, assim, felizmente eu consigo ter essa noção, assim, de botar as coisas sob um certo controle.
Ô, Beth, Eu não sei, escrever o livro, você acha que foi importante para você encarar a sua hipocondria, sua hipocondrice, como você chama no livro? Hipocondria, é. Não, foi super importante e curioso, assim, porque é evidente, assim, que nem tudo que aparece no livro ele expressa. O personagem ele tem muito de ficção, assim, a personagem reúne vários sintomas, senão um personagem, uma pessoa real não sobreviveria, eu acho, a tudo que ela sente, a tudo que ela é submetida, porque ela reúne, ela representa, né, uma hipocondria genuína, assim, digamos, e com doses de exageros, né? Então, ela tem todos os sintomas ao mesmo tempo. Até para mostrar, para esclarecer, assim, pode ser por aqui, pode ser por ali. Mas o que tu perguntaste mesmo? Eu já fugi da pergunta. Não, se foi importante nesse seu processo de encarar a sua hipocondria, escrever o livro. Sim. Daí eu fui notando, assim, à medida que eu ia escrevendo, assim, os processos, né, os divertidos, porque tu olha, parece que ao tu criar o personagem, tu vai te descolando e vai conseguindo olhar para ele, entendeu? Já o personagem não é mais tu. Então tu começa a olhar e a partir do momento que tu olha o personagem, tu percebe determinadas coisas, e entre elas isso, assim, que é hilariante algumas coisas para quem não sofre isso, né? E até para quem sofre é hilariante, porque cai na razão, né? Tu vai pensando, tu vai refletindo e tu vai, então, dando conta, o racional começa a se apropriar um pouco, né? Então, eu ri, eu me diverti, e em alguns momentos ele se torna bem doloroso, porque eu acho que até pessoas que leram o livro, que não conhecem, assim, claramente, esse sintoma, não vivem na pele, esse sintoma, se penalizaram com a personagem, né? E as pessoas que sofrem, muitas falaram comigo, se enxergaram na personagem, se sentiram bem, assim, ver que é tão claro, né? A situação da hipocondria, que ela não precisa sofrer tanto, assim, que ela consegue, indo ao consultório médico, fazendo o tratamento, que ela consegue ter uma vida, digamos, perto de ser tranquila. Que eu acho que nunca vai ser para a hipocondria muito tranquila, ela gosta de emoções. Então tá bom, queria agradecer, Beth Giacomini, muito obrigada por conversar aqui com a gente, viu? Uma ótima tarde para você. A Beth Giacomini, que é autora do livro O Diário de uma Hipocondríaca. Muito obrigada, Beth. Doutor, voltando aqui no estúdio, obrigada, Beth, com o Paulo Ozon, que é clínico geral e está conversando aqui com a gente. Fazer como a Beth, encarar a própria hipocondria o início de um caminho de você reconhecer realmente o problema? Na medida que você começa a prestar atenção que muita coisa que você sente, na verdade, não é irreal, né? Você acaba melhorando. E eu acho que é importante você ter uma relação de confiança com alguém que possa te acalmar nessa hora, né? Uma coisa que eu estava me lembrando aqui é que crianças que são criadas num ambiente de muita superproteção, não pode, porque ela falou de doença infecciosa, não pode ter contato com sujeira, não pode levar vento nas costas, não pode tomar água gelada. Geralmente essas pessoas já ficam muito sensíveis a tudo, fica com medo de tudo, né? A hipocondria, na verdade, no fundo, ela é ligada ao medo da morte, né? O medo da doença, mas o que esconde a morte é a doença, né? Então, na verdade, o hipocondríaco, na verdade, está lidando com o medo da morte dele. Quanto mais esse medo é evidente, muitas vezes não é muito claro para a pessoa, né? Mas ela pode sofrer de hipocondria. Uma coisa que eu estava me lembrando também, eu fui médico dos alunos da Escola Paulista durante um período. E assim, eu atendia do meio-dia às 2h o pessoal. Eu sabia a aula que eles tinham tido pelo pessoal que me procurava. Entendeu? Porque eram as reclamações que vinham. Porque apareciam lá 5 alunos que estavam com um carocinho no pescoço e achavam que estavam com linfoma. Então eu perguntava se vocês tiveram aula hoje, provavelmente, de linfoma, não foi? Foi de linfoma. Entendeu? Porque todo mundo fala, nossa, será que... E a gente tem que lidar com esse medo. Na hora que você está estudando medicina, né, você tem que você tem que resolver esse medo. E tem colegas que sofrem muito até conseguir melhorar disso, entendeu? É comum, então, tem médico hipocondríaco. Entendeu? Tem médico hipocondríaco. Por esse excesso de informação, saber muito muito ruim, às vezes? Mesmo a gente, que, vamos dizer assim, já está treinado. Eu tenho praticamente 40 anos de formado, né? Frequentemente, quando eu vejo algum caso, com algum sintoma que eu tenho, eventualmente, eu fico preocupado por um tempo.
Mas, então, na verdade, vamos dizer assim, hipocondria seria uma coisa extrema, mas todo mundo tem um pouquinho de médico, de louco, todo mundo tem um pouco, né? De hipocondríaco também. De hipocondríaco também. E agora, os hipocondríacos, eles costumam se automedicar, já que eles sempre acham que estão doentes, ou eles procuram mais o médico para ter certeza? Eu acho que tem vários, tem vários tipos. Tem aquele hipocondríaco que sentiu qualquer coisa, já vai atrás de médico, já fica, né, já telefona. Tem pacientes que telefonam, olha, eu estou sentindo tal coisa aqui, pode ser isso, etc, etc. Muitas vezes é motivado por alguma notícia, ou alguma coisa que leu, alguma coisa que apareceu na televisão. Tem outros que se automedicam, né, se tem dor de cabeça. Geralmente, assim, aquele que se automedica é aquele que já tem uma dor de cabeça, que ele sabe mais ou menos o que é, então ele toma o remédio. E isso, na verdade, se ele já está habituado, isso a gente não pode chamar de automedicação. A medicação é aquilo que, vamos dizer assim, você tem um sintoma que você não sabe o que é, você está tomando remédio, né? Eu acho que eu estou com uma infecção respiratória e tomo antibiótico, está errado. Agora, tem lado bom a hipocondria? Eles são melhores pacientes? Olha, eles estão sempre disponíveis? Sofrem muito, quer dizer, eles sofrem demais. Mas eles são aqueles pacientes que estão mais adeptos ao tratamento? Se você falar para o hipocondríaco que ele tem que tomar remédio, ele vai tomar? Geralmente, mas tem muitos hipocondríacos que são questionadores, né? Porque na hora que ele lê no Google, por exemplo, no Dr. Google, que aquela dor de cabeça pode ser 500 outras coisas, muitas vezes tem, será que o senhor tem certeza de me tratar com esse remédio? Não pode ser uma outra coisa? Isso também acontece. Então, às vezes, eles são meio pentelhos. Às vezes são. E fazer tratamento para hipocondríaco, precisa fazer um tratamento? Ele precisa se tratar de alguma forma? Ou você falar para o hipocondríaco que ele precisa se tratar, é tudo que ele quer ouvir na vida? Olha, não é bem assim. Hipocondríaco, ele adora quando ele se convence de que não tem uma coisa grave que ele achava. Ele achava que tinha um tumor em determinado lugar, depois ele viu que não tem, ele fica feliz, né? Mas essa felicidade não costuma ser duradoura, porque ele vai arrumar daqui a pouco uma outra coisa para... hoje, os hipocondríacos também são muito influenciados até pelo que comer e o que beber, né? Então, posso comer isso, não pode, faz mal, o colesterol é bom ou não é, o que eu posso tomar de bebida, né? Então, tudo isso hoje influencia. Quer dizer, a vida dele é uma preocupação constante com a doença. E hoje em dia há um excesso de informação em relação a isso, né? Um dia você lê que o tomate faz mal, outro dia você lê que o tomate faz bem. Há um excesso de informação não filtrada por órgãos competentes e críticos. Então, a informação vem aos borbotões. E o que acontece é que a pessoa não sabe lidar com aquela informação. Por exemplo, posso comer ovo ou não posso comer ovo? Né? Quer dizer, hoje as evidências são que pode comer ovo. Mas, assim, ao mesmo tempo, né, mesmo que essa informação seja errada, ao mesmo tempo que você está falando que o ovo pode fazer bem, você tem um outro órgão que está dizendo que pode fazer mal. Quer dizer, então, as informações são desencontradas. Não existe uma crítica em relação a isso. Isso é ruim. E o senhor tem vários pacientes hipocondríacos ou não? A gente pode falar que tem mais ou menos, né? Hipocondríacos. Eu estou me lembrando de um paciente realmente que esse sofre demais. Né? Ele já chegou no teu consultório com quais doenças? Achou que tinha, por exemplo, um câncer de intestino, né? Porque ele foi um dia fazer cocô, saiu um pouquinho de sangue, né? E que, na verdade, foi depois que eu tinha tomado um porre. Então acaba dando as... Daí ele vai lá no Dr. Google, coloca, né, cocô mais sangue. Ele não coloca todas as variáveis, ele coloca algumas, sangue nas fezes, né? Então, até ele chegar... Não, e assim, tem pacientes que como aquele que eu estava contando, que fez pelo menos uma meia dúzia de exames para HIV, né? Tem pacientes que, enquanto você não fizer o exame que ele acha que vai resolver, ele não resolve. É claro que na medida que o paciente já tem uma certa história com você e acredita, né, acredita em você, já tem confiança, isso melhora. Mas quando não é assim, a primeira vez assim, já é mais complicado. E pacientes que têm casos de doenças graves na família são mais influenciados por isso? Por exemplo, pacientes que têm casos de câncer na família, ou muitos infartos? Eu posso citar o meu próprio exemplo. Meu pai faleceu com 56 anos e infelizmente, ele morreu na minha mão. Quando eu estava... O senhor já era médico? Eu já era médico, recém-formado, tinha até 2, 3 anos de formado. Eu trabalhava no pronto-socorro de coração e na hora, eu que estava do lado dele na hora que teve a parada cardíaca. Então, eu fiz massagem, fiz tudo aquilo que a gente não deveria, mas eu não tinha escolha, né? E eu passei uns 6 meses que eu achava que eu ia infartar, eu achava que eu tinha taquicardia,
eu fiz dezenas de eletrocardiogramas, entendeu? E estava sempre sentindo a mesma coisa que ele sentia, né? Então, dependendo da doença que você tem na família, isso influencia fortemente as pessoas. Quando é câncer, né, que tem um fator genético que não pode ser nem precisa, desconsiderado. Rita, muitas vezes ser fator genético. É uma doença assim, que seja duradoura e muito sofrida, como câncer, por exemplo. Que a família acompanha aquele sofrimento. Aquele sofrimento familiar todo, né? Quer dizer assim, um quadro de câncer que dura, por exemplo, 2 anos até a morte, quer dizer, ou mesmo que não vá até a morte, que fica todo mundo, né, envolvido com aquilo. Isso realmente cria uma situação muito de angústia e de medo, né, na família. Você acha que você pode ser hipocondríaco? O Terra fez um teste. Se você quiser acessar esse teste, você vai na capa do portal terra.com.br, vai na editoria de saúde e procura por esse teste. São ali perguntas bem básicas, né? Quantas vezes você faz check-up? Se um colega seu espirra do lado, o que você acha que pode ser? E daí você faz esse teste e você vê se você pode ser hipocondríaco ou não. Eu queria agradecer a presença aqui no estúdio do Dr. Paulo Ouzon, que é clínico, geral e também infectologista. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço o convite, Rita. Muito obrigado. E obrigada a você que acompanhou mais uma transmissão do Terra. Terra, seu mundo simples.